Olá, turma! Espero que vocês estejam todos bem. Antes de dar continuidade com os exercícios de função afim, eu gostaria de apresentar para vocês rapidamente a função constante. O gráfico da função constante também vai ser uma reta, mas uma reta com certa particularidade que a gente vai ver hoje. Ao final da aula, eu vou fazer um exercício do Enem que envolve o conceito dessas duas funções, a função constante e a função afim já estudada. Ao final dessa aula, você deve ser capaz de reconhecer a lei de formação de uma função constante, conhecer e determinar o gráfico de uma função constante e reconhecer situações problemas que envolvam função constante. Lembrando sempre daquela nossa dica valiosa de sempre acompanhar as aulas com o caderno do lado, resumindo tudo o que achar importante. Pessoal, antes de definir função constante, eu gostaria de relembrar a definição de função afim. O que era uma função afim? Era uma função que ia dos reais para os reais, que tem essa lei de formação aqui para todo x real. F de x igual a ax mais b, onde a e b são constantes reais. O a, que é o coeficiente angular, que está multiplicando x, pertence aos reais asterístico, ou seja, é um número real que não pode ser o zero. E o b é qualquer real, tá? Então tá, essa é a definição de função afim que a gente já estudou. Agora vamos pensar o seguinte, se por acaso o a for zero, o que acontece aqui? 0 vezes x vai sumir essa parte, eu vou ter apenas f de x igual a b, tá? Essa função existe, mas ela não pode ser chamada de função afim. Essa vai ser a definição da função constante, tá? Então, vamos ver aqui, vamos ver alguns exemplos também. Então, definição. Uma função definida por f dos reais dos reais chama-se constante quando existe uma constante b pertencente aos reais, tal que f de x igual a b para todo x pertencente aos reais. Então, x continua sendo a nossa variável, que pode ser qualquer valor real, que é o nosso conjunto lá do domínio, tá? E agora eu vou ter simplesmente f de x igual a b. b é uma constante real. Então, exemplo. F de x igual a 7 é uma função que está dentro daquela definição, então é uma função constante. Outro exemplo, f de x igual a menos 2, ou g de x igual a menos 2, também é uma função constante. H de x igual a 0 é outra, f de x igual a 3 sobre 2 ou 1,5 é outra, m de x igual a 0,9, por exemplo, é outra. Poderia ter f de x igual a raiz de 2, ou f de x igual a π, tá? Todos esses valores são valores reais. Então, f de x igual a um número real, qualquer que seja esse número, está dentro da definição de função constante. Bem, vou pegar aqui esse primeiro exemplo e vou falar o seguinte. Gente, se eu pedir para você calcular f de 1 nesse caso, como é que fica? O que a gente fazia lá na função afim? A gente ia substituir x da equação por 1 e ia fazer a conta. A minha equação aqui não tem 1. Então, para calcular f de 1, eu simplesmente vou usar esse valor, porque não muda nada se é f de 1, se é f de 2, se é f de 3. O resultado dessa função é sempre 7. Então, f de 1 vale 7, f de 5 vale 7, f de menos 1, por exemplo, vale 7. F de 0,3 vale 7. F de 7 também vale 7. F de 1 milhão vai valer 7. F de raiz de 2 vai valer 7. F de qualquer número real vai valer 7. Isso é uma função constante. O valor da função não muda nunca. Tudo bem? E quando eu calculo isso, o que eu encontro, gente? Eu não encontro um ponto lá do gráfico. Esse ponto 1,7, ele satisfaz a lei da equação, a lei da função. Então, ele pertence ao gráfico da função. Então, vou usar esses exemplos aqui, eu vou ter esses pontos. Eu vou ter o ponto de abscissa 1 em ordenada 7. Eu vou ter o ponto lá no meu gráfico de abscissa 5 em ordenada 7. Menos 1,7 vai ser mais um ponto. 0,3,7 vai ser um outro ponto, tá? Que esse gráfico passa por esse ponto. O 7,7 e qualquer outro valor para x, a ordenada vai ser 7. Então, qualquer ponto da forma x,7 vai pertencer a esse gráfico. Tudo bem? O que eles têm em comum, gente?
todos esses pontos têm a ordenada 7. Ou seja, a projeção dele lá no eixo Y, que é o eixo vertical, vai sempre ser 7. A gente pode dizer que eles estão sempre numa mesma altura. Vamos lá no GeoGebra ver o que acontece. Vamos lá, gente. Abrindo aqui o GeoGebra, vamos plotar lá os pontinhos que a gente calculou. Abscissa 1, a ordenada deu 7. Então, plotei esse ponto, ele chamou de ponto A, está aqui. Abscissa 1, ordenada 7. O outro foi o ponto 5,7. Plotou ali, chamou de B. Depois teve o ponto menos 1,7. Então, abscissa menos 1, ordenada 7. Está aqui o ponto C. Está vendo que eles estão todos aqui nessa mesma altura? Isso vai acontecer com todos os outros valores. Então, peguei o 0,3, lembrando que 0,3 tem que voltar 0,3. Agora, vírgula separa a abscissa da ordenada. 0,7 está aqui o ponto D. A gente plotou também o 7,7, por exemplo. Pronto, botei os 5 pontos que a gente fez. Mas qualquer outro, gente, se eu calcular f de 2, vai dar 7 também. Então, estou plotando 2,7. Está ali o ponto F aqui. Ponto 3 sobre 2,7. 3 sobre 2, tem que botar setinha do lado para sair da fração, vírgula 7. Tá ali o ponto G. Tá vendo que todos esses pontos estão numa mesma altura? Gente, eu posso usar qualquer valor do meu domínio na abscissa e a ordenada é sempre 7. Vocês conseguem ver que se eu pudesse fazer isso de forma infinita, isso daria uma reta aqui? Então, a definição da linha do gráfico é justamente a união de todos os pontos da forma x, f de x, para qualquer função que seja. Tá? Então, essa daqui não é diferente. Se eu pudesse plotar todos esses valores, eu não consigo porque são infinitos, né? Eu ia ter a junção desses todos esses pontinhos aqui. Então, o programa faz isso para mim sem eu ter que digitar um por um, porque é impossível fazer. Então, basta eu pedir para ele plotar a função f de x igual a 7. Olha lá a linha do meu gráfico. Então, o que é a linha de um gráfico? É a união de todos esses pontos da forma x, f de x. Então, gente, está vendo o que aconteceu aqui? A minha função f de x igual a 7 é uma reta horizontal, tá? Que corta o eixo y aqui no valor 7. Então, a gente pode informalmente falar que é uma reta horizontal nessa altura 7. Tudo bem? Vamos plotar outra aqui. Se fosse g de x igual a 2, por exemplo, o que eu tenho? Uma linha horizontal, uma reta horizontal, passando aqui pelo ponto. Que ponto seria esse aqui? 0,2. Mas passa também pelo ponto 1,2, passa pelo ponto 0,32, passa por todos os pontos onde a ordenada vale 2. Ah, professor, isso vai acontecer sempre? Vai ser sempre assim? Sim. Qualquer função constante o gráfico vai ser uma reta horizontal. E se eu plotasse, por exemplo, h de x igual a 0. Olha lá a função agora que ele plotou em verde. Tá vendo que é uma reta horizontal bem em cima do eixo x? Por quê? h de x igual a 0. O y0 está bem aqui. Então, deixa eu mover isso aqui. A reta que eu tenho agora é exatamente a reta que está em cima do eixo x. Vou pegar mais um exemplo aqui. Vou chamar de m x igual, vou pegar agora um valor negativo, igual a menos 2. Tá aqui. M de x, outra em vermelho. Passando aqui pelo y menos 2, tá vendo? Agora ela está abaixo do eixo x porque a minha constante aqui é negativa. Sempre que a constante for negativa, vai ser uma reta abaixo do eixo x. Quando a constante for positiva, vai ser uma reta acima do eixo x. E quando for zero, vai ser o próprio eixo x. Vamos voltar na apresentação? Então, gente, voltando aqui à apresentação, vamos só definir o que a gente acabou de ver, tá? Que o gráfico de uma função constante é uma reta horizontal que cruza o eixo OY no ponto 0B.
Então, deixa eu sair daqui. Temos aqui os três casos. Quando B for maior que zero, a gente vai ter essa reta acima do eixo X. Quando B for igual a zero, a reta bate exatamente no eixo X. E quando B for menor que zero, a reta está abaixo do eixo X. Lembrando a definição que está no slide anterior, que a gente está falando da função f de x igual a b, a função constante. Então aqui tem outros exemplos, ó, f de x igual a 2, seria esse gráfico. G de x igual a menos 1, seria esse outro gráfico aqui. Lembrando que eu poderia ter y no lugar do f de x, y igual a 4, é a mesma coisa que f de x igual a 4, tá? Então vai ser a reta horizontal aqui na altura 4. H de x igual a 0, ou poderia ser y igual a 0, é a mesma coisa. A gente já viu no GeoGebra, né? Bem, gente, a partir do conceito de função constante é só isso. Vamos agora ver um exercício. Bem, pessoal, eu trouxe aqui uma questão que foi do Enem de 2015, tá? Que envolve justamente essa parte de função afim e função constante, gráfico deles. Antes da gente ler, vamos analisar esses gráficos aqui. O que eu tenho no item A? No item A, ó, eu tenho uma reta crescente, ou seja, uma função afim, né? E depois ela fica constante. Depois de certo momento, que aqui está bem pequena essa escala, tá? Ela fica, ó, uma reta horizontal, seria uma função constante. No item B, eu tenho uma função constante primeiro. A partir de certo momento, ela passa a ser uma função afim, né? Uma função do primeiro grau. Por quê? Porque é uma reta crescente, no caso. Depois ela volta a ser constante. O item C, eu tenho uma constante. Depois eu tenho uma reta crescente, tá? Que vem até aqui. Depois eu continuo com uma reta crescente, só que com outra inclinação, tá vendo? Mais suave essa inclinação. O item D, eu tenho uma reta crescente, ou seja, uma função afim, né? Ou função do primeiro grau. Aí tem uma quebra aqui e depois tem uma função constante. E o item E, eu tenho... não tem função constante em lugar nenhum, tá vendo? Só tenho reta crescente. Então tá, vamos ler o problema. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia de celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal. Um valor fixo de R$ 12,00 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Para aí. Então, olha só, até 100 ligações ao mês, ele vai pagar um valor fixo de R$ 12,00. Não importa se ele fez uma ligação, se ele fez 90 ligações, se ele fez 57 ou se ele fez 100 ligações. Ele vai pagar R$ 12,00 de qualquer forma. Olha uma constante aí. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação. Olha o que acontece agora. Estou tendo uma variação que depende do número de ligações. Tá? A partir aqui, se ele fez 101 ligações até a ligação de número 300, vai funcionar essa regrinha. E caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$ 32,00. Ou seja, aqui volta a ser fixo. Não importa se ele fez 301, se ele fez 498, ou se ele fez 401 ligações, ou se ele fez 500 ligações. Nesse intervalo aqui de ligações, dessa quantidade de ligações, será cobrado novamente, ó, um valor fixo, novamente, um valor que não muda nessa variação aqui. Vamos lá, continuando lendo. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é... Gente, essa escala aqui não está dando para ler. Essa horizontal é o número de ligações feitas, tá? Em todos eles. E na vertical é o valor pago. Então, gente, o que aconteceu aqui com a minha conta? Eu tenho, num intervalo de ligações, eu tenho um valor fixo. Depois eu tenho um valor, ó, que vai aumentar conforme a quantidade de ligações aumentam, que é esse de 10 centavos por ligação. E depois eu volto a ter um valor fixo. Mesmo que eu nem olhe esses numerozinhos tão pequenos, tá? Que dá pra gente olhar, e depois eu vou até falar quem é quem. Mas mesmo que eu nem analise isso, qual é a única situação que a gente tem? Uma constante, depois algo que cresce,
em função da quantidade de ligações, e depois eu volto a ter uma constante. Esse meu desenho aqui não ficou nada reto, tá? Então, despreza ele. Vamos voltar aqui. Vamos fazer. Então, a gente já analisou antes aqui, ó. O A já começa crescendo, então ele não tem aquela função constante antes. O B tem, o C tem a função constante primeiro. O D e o E também não tem, então a gente estaria só entre o B e o C. Então, tá, esse primeiro valor aqui, ó, que ele vem até aqui, é 100. Aqui é 10 e aqui é 100. Então, de 0 até 100 é aquele valor que a gente paga R$12. Isso está bem aqui em cima do 12, esse valor aqui é o 12, tá? E aqui também está acontecendo isso. É entre 0 e 100, e aqui é a função constante que resulta em 12. Então, até aí esses dois estariam iguais. Depois, eu tenho entre 101 ligações e 300, é que realmente começa a crescer entre o 100, esse valor aqui é o 300, tá? Esse aqui. Aqui também tá assim, aqui também é o 300. Então, eu tenho uma reta crescente, tá? Que vai ser, o meu coeficiente angular seria 0,1, 0,10. É um valor positivo. Então, é um valor crescente. Eu vou ter uma função no primeiro grau aqui, uma reta crescendo. Então, esses dois também estariam na disputa. Depois, eu volto a ter um valor fixo de R$32. Entre 300 e 500 ligações. Então, aqui, esse é o 300, esse aqui é o 500, tá? Então, entre 300 e 500, esse gráfico ó, está constante. Esse daqui não está. Entre 300 e 500, ele está crescendo um pouquinho mais suave que essa reta aqui, mas continua crescendo. Então, a gente só tem uma alternativa possível, que é o item B. É isso, pessoal. Esse vídeo termina por aqui. O próximo vai ser só de exercícios e depois eu vou lançar também uma lista para vocês fazerem sozinhos. Não deixem de aparecer na sala virtual para tirar as dúvidas que vocês tiverem ou nos nossos encontros online. Bom estudo para todos vocês!